Sejam todos muito bem-vindos ao canal Estado Imaginário. Gente, cada vez com mais vontade de fazer o vídeo, mas olha, às vezes num perrengue, uma correria, um sono que vocês não têm noção, porque quem tá me acompanhando nas redes sociais vê que eu tô postando ali uma certa hora que eu tô chegando na Paulista do meu trabalho ali de segunda a sexta, convencional, né? E faço com muito gosto, por sinal. Mas aí, como diz o meu tio Luizito, quando descansa, carrega pedra, certo? Então vamos lá. Pessoal, hoje eu quero voltar e também tem uma coisa, né? A maioria dos vídeos, ou se for 100% dos vídeos, eu talvez saiba como eu começo, mas nunca sei quando eu termino, como eu termino, né? Então, sai depois aqui o que foi na edição, que eu também sou eu mesmo que estou fazendo também. Vamos lá. Pessoal, o que eu vou fazer hoje aqui? Eu tinha me comprometido a falar com vocês de uma coisa boa, porque são duas semanas já no minha grade normal de sexta-feira, falando de coisas assim realmente lamentáveis, né? Tá nessa baciada que tá vindo aí nos streamings e tal, e isso é muito ruim. E aí, quando você vai ali e percebe que os filmes antigos realmente têm uma outra pegada, né? Lógico, gente, tem muita gente boa, ainda muita gente talentosa, ainda dos antigos que ainda estão vivos ainda sobre a Terra e dos novos, mas tem algumas coisas que são imbatíveis. Bom, não é questão de ser unanimidade nem nada disso não, mas um cara que eu tenho que apreciar como não um conhecedor, porque eu não sou conhecedor, tá, gente? Mas assim, como uma pessoa que quer me entreter com algo legal, bacana. A gente não pode descartar o Stanley Kubrick, né? Na história do cinema não se dá para descartar um cara que, nesse caso do filme que eu vou falar hoje, produziu, colocou ali a mão na massa de dinheiro ali, dirigiu, co-roteirizou, e a coisa se sai bem, você tem que falar que o mérito também é muito do cara, né? Então hoje nós vamos falar do Full Metal Jacket, né? Esse nome sensacional, né? Porque tem a ver lá com o projétil, lá tudo mais e tal. O cara passa por fora e por dentro, totalmente mole, né? Mas que no Brasil ficou com um nome sensacional, Nascido para Matar, né? Tá até lá no capacete de um deles lá, mas ficou ótimo, tanto o nome... Esse é um dos casos ótimos no Brasil, que tanto o nome original como o nome em versão brasileira ficaram ótimos. Então, o filme é ótimo, na minha concepção, um dos melhores de todos os tempos. Vocês sabem aqui que o meu bem-querer, assim, pra gênero de filme é mais a questão do faroeste, vocês sabem disso aqui, né? E os filmes de zumbi como um todo. Mas o Stanley Kubrick, quando pegou ali para fazer tanto a ficção científica, como pegou o filme de guerra e tal, soube dosar. Alguns ficam mais cansativos, alguns filmes dele da carreira dele, mas nesse caso não. Pelo contrário, a dinâmica desse filme é tão grande que você não cansa de vê-lo mesmo, tá bom, pessoal? E apesar de ser um filme longo, você nem vê passar, e deixa eu passar logo aqui, senão eu me prolongo aqui e não termino esse vídeo nunca, né? Então, hoje, Nascido para Matar, no Estado Imaginário, indicação ali no Prime Video, pode assistir, que é sensacional. Cada vez que eu vejo, que eu revisito, acho mais legal ainda. Roda a vinheta. Pessoal, retornando aqui, eu queria começar esse vídeo falando já da dublagem, porque é uma grata surpresa quando eu fui assistir esse filme no final de semana passado, eu falei assim, nossa, a dublagem tá original. Se eu não me engano, tá? Posso ter esquecido alguma coisa ali, mas eu acho que é original sim, que é da VTI Rio de Janeiro, e com a direção, né? A direção em dublagem tem tudo a ver, do Valdir Santana, saudoso Valdir Santana. Então, ele faz essa direção dessa dublagem, que tem ali, eu vou engrandecer, né, a dublagem, e vou citar, além do Valdir, vou citar uma pessoa que adorava ele também, na Gata Comeu, não sei porque que não fez mais novela, que era um cara, nossa, como a Gata Comeu é um filme que eu faço, ele é um filme estendido, né? Bom pra caramba, mas sensacional. E ele tava lá, esse que é também, né, um belo de um ator, além de ser um ótimo dublador, mito. E eu vou falar sobre ele aqui. Então eu vou colocar logo de cara que grata, sabe que coisa legal, o prazer assim de você ouvir aquilo que ficava ali com uma memória afetiva tão boa, porque está bem feito também. Não é porque é só saudosismo, porque está bem feito, né, pessoal? Então vamos lá. Bom, um filme de 1987. Lá se vão então 38, né, quase 40 anos aí do filme. O filme não envelheceu nada, pessoal. Fala da época ali da Guerra do Vietnã, aquela situação ali bem incômoda que teve ali nos Estados Unidos e tudo mais, que traz, né, você lembra sequelas até hoje aí para a população lá, enfim, coisa bem delicada mesmo. Bom, e aí esse roteiro, vamos chamar assim, que o Stanley Kubrick também colocou a mão ali, ele foi baseado num romance de 1979 dos companheiros que co-roteirizaram com ele ali. Então quem escreveu o romance, o Gustav Hasford, desculpe a pronúncia, tá, pessoal? Ele que criou esse romance em 1979 e junto ao Michael Herr, juntaram essa trinca então e fizeram ali o roteiro do filme. Então o filme, e aí tem uma coisa que eu tava lendo, que na verdade no romance são como se fossem 3 partes, né? E no filme o Stanley Kubrick já quis fazer uma coisa diferente e colocar em 2 partes. É como se fossem 2 filmes distintos interligados por uma situação ali de um personagem.
E aí eu quero chegar nesse detalhe, pessoal, de novo, sem ser o Rubens Edivaldo Filho, tá, gente? E aí que eu falo a diferença do que a gente falou, é isso que eu queria colocar para vocês aqui na nossa conversa, no nosso bate-papo. Poxa, é um cara que colocou a mão na massa ali, e ele queria contar uma história importante, interessante, estranha, curiosa, tal, mas, usando uma metalinguagem, coisa que vale, mas com um esmero de fazer aquilo de uma forma, não só a cena pela cena e tá com um áudio bom, não. Montar aquilo de forma a ser cinematográfico mesmo, de ser uma coisa espetacular aos olhos, para você assistir no telão, na telinha, do celular, onde você quiser, mas isso é que eu falo desse esmero, dessa questão de, olha, espera um pouquinho, o romance é assim, mas deixa eu falar aqui com o rapaz que criou o romance, então aqui meu colega, então vamos fazer dessa forma agora, que cinematograficamente fica melhor assim, a gente vai fazer uma coisa que vai se fechar melhor. Então esses detalhes fazem toda a diferença, né? Detalhes tão pequenos, né? Faz tanta diferença, a lá Roberto Carlos. Então assim, o que eu digo para vocês é que vale a pena só por esses detalhes. O filme traz entretenimento na questão mesmo pesada da guerra, sim, passagens memoráveis, mas eu gosto também de dar essa olhada nessas questões aí que são bastante peculiares e interessantes, tá, pessoal? Então, na primeira parte do filme, vamos chamar assim, nós temos uma questão que é primordial, né? Que impacta desde o primeiro segundo. Nós temos um treinamento ali, feito ali num quartel na Carolina do Sul, né? Dos fuzileiros navais e tudo mais e tal, e tem um cara ali, um sargento da artilharia chamado Hartmann. Então, no meu caminho tinha uma pedra, né? Tinha um Hartmann no meu caminho. É mais ou menos isso. E esse ator que fez brilhantemente o Hartmann, já falecido, infelizmente, saudoso, o R. Lee Ermey, tinha todo um passado militar. Ele sabia do que ele estava fazendo, então ele usou essa experiência militar para colocar na cena ali. Gente, praticamente você olha aquilo, parece que não foi brincadeira. Não sei, parece até que não teve ensaio, assim, da parte dele, porque ele sai falando umas coisas, e na dublagem tá sensacional, e aí eu faço o ponto de novo da dublagem, é o Elcio Romar que faz a voz. Então assim, gente, se o Elcio Romar também estivesse fazendo a cena, ele faria bem, porque ele é bom pra caramba, mas tipo assim, a voz do cara com o cara. Então assim, é sensacional, e ali você vê um comando, né, gente que eu não sei ITG, tiro de guerra só, mas quem você viu, já sabe o que eu tô falando aqui. Aquela coisa ali não tem, o filho chora e a mãe não vê, literalmente. E papapá, e apelidinho, e não sei o que e tal, e como tem que ser mesmo, sem mimimi e tal, não sei o que, mas pra treinar o cara pra hora do vão ver mesmo. Só que ele dá ali umas exageradas, vamos chamar assim, mas o grande detalhe é o contexto do negócio. Ele sabe que ele tem que deixar os caras casca grossa pra aguentar o que vão aguentar depois, né? Que é muita coisa, diga-se de passagem. E aí, essa primeira parte do filme, que inclusive antecede o próprio nome do filme, interessante isso aí, essa jogada e tal, é de uma coisa, assim, de um primor absoluto, de lance de câmera, de saber o norte, saber o que quer filmar, o que quer passar. Isso fica ali na sua cabeça realmente para sempre. É um clipe que você pode ver e não vai cansar nunca, cada hora você vai achar uma coisa mais interessante. Na dublagem brasileira, então na versão brasileira, uma situação, nossa, fantástica mesmo assim, de escola mesmo, de fazer escola mesmo. Então, essa é a primeira parte que você vê o treinamento. Aí pega os caras crus, né, daquele jeito que tem ali, às vezes, nos Estados Unidos, né, a pessoa quer ser do exército, ela vai chegar, mas tá cru, tá fora da forma, do peso, não sabe fazer algumas coisas, sabe virar pra direita, mocorongo, né, sabe virar pra direita, pra esquerda, direita, aquela coisa toda, e vai aprender aquilo, vai marchar, vai aprender a mexer com arma pesada e tudo mais e tal, e esse treinamento forte, extremamente severo, ele vai permear ali a primeira parte do filme. E aí o pessoal vai ser destacado, né, vai acontecer algumas coisas ali importantes, o pessoal vai ser destacado, então, para ir para o Vietnã, cada um na sua missão. Eu gostaria de falar aqui, além do R. Lee, só de mais dois atores, não é nem pela questão do personagem, dois atores. Por quê? O Stanley Kubrick fez uma coisa que depois também se utilizou mais, de pegar uma constelação de astros, estrelas, e colocar na mesma película, vamos chamar assim. Então, em uma cena você tem caras muito bons, obviamente caras novos que ficaram muito melhores depois, você conheceu, não é que também pegou só os medalhões e colocou ali, não, tem os caras novos, estavam começando, mas eu queria citar só esses dois, para vocês verem a qualidade de quem foi escalado para fazer esse filme. Primeiro, um cara que, para mim, ele se reinventou, né, que é o Matt Modini. O Matt Modini, ele, nessa carreira agora mais velho, eu acho que ele está fazendo até mais sucesso do que quando ele era novo. Posso estar falando uma besteira aqui, mas ali ele estava no seu auge ali da juventude, tudo mais e tal, manda muito bem, segura um filme, daqueles atores que seguram, lembra que falou do Ice Cube, né? O Modini, ele segura, pode ser um filme fazendo na guerra, pode ser um filme que ele é um cachorrinho e tal, ele segura e ali ele manda muito bem. É fácil
ir na dele, seguir ele. E o outro ator, a outra persona que eu quero citar é o Vincent D'Onofrio. Bom, o Vincent D'Onofrio aí é um caso à parte, porque assim, eu não vou comparar se o Modini é melhor que ele ou não, mas o Vincent D'Onofrio tem uma coisa que vocês podem perceber. Ele é daqueles caras que eu falo que você viu a primeira vez, parecia que você tinha visto faz tempo, mas quando você vai ver, ele tem coisa mais que ele era mais novinho ali. Ele fez filmes ali também que tem uma brincadeira até que ele parece com o Thor, no filme lá, esqueci o nome, passava na Sessão da Tarde direto, mas eu vou colocar aqui, vocês vão lembrar dele. Outras coisas mais que ele fez, e aí ele foi crescendo. Até quando ele faz aquele de Vítimas das Especiais lá, que eu gosto daquela série e tal, mas eu acho que ali ele fica um Columbo meio esquisito e tal, mas mesmo assim manda bem. Tem muito crossover naquela série, é muito legal. Mas assim, o Lei e Ordem, né? O Lei e Ordem quando ele participa, mas você percebe que por mais que seja muito diferente, cada personagem que ele vai interpretar, ele consegue ser muito legal, muito legal. E aí fez aí, não vou falar um rei do crime definitivo, mas ele fez o rei do crime, né, pessoal? No que salvou aí a questão do Demolidor aí, tanto na Netflix como na Disney, né? Então assim, D'Onofrio tá ali. Curioso vocês verem, quando a gente vê esses filmes mais antigos, como a gente vê como é que alguns, né, foram crescendo cada vez mais, outros sumiram e tal, muitos já, né, infelizmente, já faleceram. E aí eu vou até trazer uma outra velharia daqui uns dias que eu fiquei impressionado com a qualidade também. Eu vou até falar, gente, eu vou começar a falar porque aí me instiga, vamos chamar assim, e me compromete a fazer. Os 12 Condenados. Os 12 Condenados, olha, eu vou falar pra vocês, com o Lee Marvin. Eu fiquei assim, abobalhado. Eu sei que eu gosto desse filme, né? Mas muito tempo que eu não assistia. Gente, Os 12 Condenados, vamos colocar assim, brincando, que faz pelo menos uns 25 anos que eu não vejo, tá? Aí eu fui começar a ver agora no final de semana também, eu vi 25 minutos, eu fiquei impressionado com a qualidade. De tudo, da dinâmica, do começo, de como se apresenta o nome dos personagens, o nome dos atores. Impressionado. Então, Os 12 Condenados vai ser mais uma velharia aí, que eu vou trazer aqui pro canal daqui a alguns dias. Bom, voltando aqui ao Nascido para Matar. Então, esses três caras, eles seguram bastante do filme ali, mas constelação cheia de estrelas ali, que vingaram mais ou não vingaram, que eles estão entre nós ou não mais, mas enfim, é bom dar uma curtida para ver essa curiosidade também desse pessoal aí quando estava mais novinho. E eu não poderia encerrar o vídeo, pessoal, com mais aqui uma filosofada minha aqui. O que me impressionou dessa vez que eu assisti, depois também, ó, gente, Nascido para Matar, faz muito tempo que eu não assistia, tá? Muito tempo mesmo. Mas o que me impressionou mais? Exatamente o tempo do Stanley Kubrick. Se você começa a olhar, analisar, você vê a genialidade do cara aí, talvez ali mais novo, tal, você fala, pô, mas essa cena... Tem umas 2 ou 3 cenas ali, não vou falar, lógico, para não dar spoiler, apesar do filme ser antigo, tá? Mas eu quero que vocês tenham uma experiência, porque você fica um tempo sem ver, você vai esquecer de algumas coisas também, né? Por mais que você tenha assistido bastante no passado. Eu tenho uma cena ali específica, eu vou falar só essa, tá, pessoal? Mas não vou contar o todo, não. Tem uma vietnamita ali, e acontece uma coisa com ela, que aquilo precisa de um tempo. Então esse tempo fica na situação, depois nela, depois num ator, depois no outro ator, depois no outro, nela, na situação. Por quê? Para mostrar, olha, isso aqui é eu trazendo a vida para a tela, né? A vida imita a arte imita a vida, estou trazendo isso para você. Essa experiência eu quero que você tenha. Não é simplesmente uma coisa pasteurizada, não, cheio de corte, não. Eu quero te mostrar um tempo, existe um tempo aí. Vai junto com o negócio. Então, isso que eu fiquei impressionado. Quando a coisa tem que ser pá, ele faz. Mas quando a coisa tem que ser pausada, tipo, respira, a pausa dramática, respira, né? Espera um pouquinho. Eu quero te mostrar o negócio aqui. Eu quero que você veja esse filme, que você fique com o conceito, com o negócio. Isso é impressionantemente bem feito. Muito legal mesmo. Me empolguei aqui, pessoal, porque realmente a gente precisa, né, dessas obras às vezes, porque, enfim, vou falar mais uma coisa aqui. Gente, eu vou ver o Vento Levou novamente, vou trazer para vocês o Vento Levou aqui. Porque acaba que o canal tem que ter esse lado também, né? Então, as coisas que eu falei, não vou falar sempre do que eu gosto aqui, mas sempre que possível eu trazer essas coisinhas para vocês, essas pérolas que a gente continua achando aí no streaming e é bom, principalmente quando tá com a dublagem brasileira original, ou pelo menos a redublagem lá do passado boa também, tá bom? Bom, dito isso, eu vou ficando por aqui. Gente, desculpa, um vídeo mais pobre para um tamanho de um filme desse, né? Mas só para vocês compreenderem, para ficar aqui na grade aqui como recomendação, tá bom? Então, dito isso, vou ficando por aqui, agradecendo a sua paciência, a sua audiência, ao prestígio aos vídeos do canal. A voz tá acabando aí já, tá? E deixando aquele valeu aqui, ó. Aquele valeu duro por fora e duro por dentro também, tá bom, pessoal? Não é molengo por dentro, não. Então,
Aquele valeu nascido para agradar, não para matar. Tá bom, pessoal? Valeu.